Até que ponto vale a pena ser bom? Até que ponto vale? Né? Mas lembra-se que nós falamos do bonzinho, ser bonzinho. Esse ser bonzinho é uma conotação pejorativa, como nós falávamos. Pode dar uma impressão de falsidade, falso, hipócrita, né, que fala coisas, mas não faz. Isso, como eu falar para você, é um mecanismo de defesa do nosso ego, que é uma instância psíquica, que faz com que você sinta que as pessoas te acolhem, que você pertence ao grupo, mas você mesmo às vezes não está interagindo. Porque no fundo você está desfacelado. Somente uma pessoa íntegra, ela consegue interagir com a outra pessoa. Uma pessoa que não se aceita, que não gosta de si mesmo e que não consegue se olhar no espelho, porque olhar-se no espelho é olhar no outro. Quando eu olho para outra pessoa e essa pessoa me traz algo que eu não gosto, está, portanto, só mostrando a minha imagem. É difícil a gente entender isso. Não é só difícil entender, mas é difícil de aceitar. Porque o meu irmão é o meu espelho. Quando eu olho, eu não consigo me olhar. Eu tenho aquele espelho, né? Portanto, que é um objeto, mas eu estou convivendo o tempo todo com os irmãos. Aquela pessoa que me é simpática, como eu gosto dela, porque no fundo tem tudo a ver com aquilo que eu sou. Mas aquele que eu não gosto muito, sabe, aquela pessoa que eu não gosto de mim e vejo nele, eu faço uma identificação projetiva, ele é a minha imagem, daí eu tenho a tendência de quebrar as imagens que estão por aí. Então eu acabo sendo bonzinho, porque quero ser acolhido, mas não é bom, não é uma pessoa boa. E a pessoa boa, como nós falávamos, é um verdadeiro adjetivo de um homem ou de uma mulher, lógico. Quando eu penso na Eucaristia, que quando nós recebemos o milagre da transubstanciação, porque a matéria vai ficar a mesma, mas a substância muda, porque Deus é substância, Deus existe em si mesmo, a substância não precisa de outra para existir, ela existe em si mesma. Porque senão a gente vai fazer aquela pergunta, quem é que criou Deus? Deus criou o céu, criou a terra, quem é que criou Deus? Tem muita gente que se perde nessa pergunta e tem muita gente criando Deus por aí, isso é muito perigoso. Então, o Deus é substância e esse milagre da transubstanciação, quando eu recebo Jesus Eucarístico, é para que eu seja também uma substância. É para que eu seja um substantivo e não um adjetivo. Mas quando eu sou um verdadeiro homem, aí eu sou bom. Então, é um substantivo com um adjetivo. Quando eu sou uma verdadeira pessoa que enfrenta a realidade, ela é íntegra, ela consegue defender os seus limites e tudo mais, então é uma pessoa honesta. Então, por isso que eu estava falando. O que é verdadeiramente ser bom? Lógico, eu queria que você participasse, que você falasse, que você mandasse as suas perguntas para que a gente pudesse conversar. Porque, torna a dizer, às vezes a gente usa de subterfúgios, de mentiras, para tentar que, enfim, veja bem, só para ser um pouquinho mais claro. Às vezes eu sou bonzinho para aquela pessoa me acolher também. Às vezes eu faço para aquela pessoa para que depois ela possa fazer por mim também. Mas isso não é ser bom. Isso é ser bonzinho. Vocês percebem a diferença? De repente, eu tenho algo que eu vou fazer para você, mas eu fico esperando uma troca. Eu fico esperando que você me devolva ou que você me diga, oh, muito obrigado, eu estou agradecido por tudo aquilo que você fez por mim e tudo mais. E às vezes a gente não recebe essa troca. E a gente fica aborrecido e assim por diante. Mas pensa comigo, você que é eucaristizado, você que tem Jesus dentro de si, você que está em estado de ação de graças, porque Jesus se ofereceu ao Pai em ação de graças pela sua vida, dado o seu valor incomensurável. Nós estamos vivendo esse tempo pascal, é um tempo tão oportuno de passagem, passar da morte para a vida, eu passo por Jesus Cristo, recupero a minha vida, acabo com a escravidão dos meus pensamentos, desse ser bonzinho. E começo a ser uma pessoa nova, porque, como diz a carta de Paulo aos Coríntios, o preço que ele pagou pela sua vida é muito alto, meu irmão e minha irmã, muito alto. E eu não sei por que você está subestimando a sua vida, ou está subestimando a vida dos outros, não valorizando. A gente precisa estar em sintonia com as pessoas, respeitá-las, estar respeitando a si mesmo para respeitar o outro. Então, quando eu estou
transubstancializado, melhor dizendo, quando esse milagre está em mim, há um milagre na minha vida. E se esse milagre não acontece, desculpa dizer, vira um puro nominalismo. O nominalismo foi uma corrente filosófica do século XVI, quando surgiu o iluminismo, que nominava apenas as coisas. E eu não posso aceitar que a palavra Eucaristia é apenas um nome. Não, ela tem um efeito fundamental na minha existência. Por detrás de tudo isso, existe um Jesus que me transforma e que me coloca em ação de graças. Veja como isso é interessante, como isso é bonito. Então, por isso que eu falo, se eu sou substância, se eu sou substantivo, eu não vou ficar me perdendo nos adjetivos. Mas se eu sou um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira como você, então você terá que ser bom, honesto, fiel e não ficar mentindo para os outros, sendo falso para com os outros. Senão, sabe o que acaba acontecendo? Aquilo que nós falamos, eu só levo. E se você só leva, é uma coisa terrível, né? Olha que expressão, uma expressão um tanto chula, né? Ah, eu faço tudo e só levo na cabeça, e só levo desaforo, só levo situações pelas quais não me compreende, não... tem uma festa lá na paróquia e o padre nem me convidou. Ou então o padre convidou alguém para ir lá na casa paroquial e a mim eu só levo, eu sou tão bonzinho, sou tão boazinha. Então vamos parar para pensar e refazer um pouco os nossos conceitos, ainda mais que estamos vivendo esse tempo de libertação, esse tempo pascal, como eu dizia, um tempo de passagem. Chega de escravidão, escravidão do pensamento, dessa miséria humana. Quanto pensamento disfuncional está aí dentro da sua cabeça? É como dizia aquela pensadora, a minha vida foi marcada por grandes catástrofes. Nenhuma delas aconteceu. Tudo fruto do pensamento. Então, eu penso que a gente quer provocar. Né? Nós queremos a produção, todos nós aqui queremos provocar para que haja uma verdadeira mudança e que você comece a se olhar mais, olhar o outro também com carinho, com esse respeito que nós precisamos. A igreja está reunida na pessoa dos bispos, como dizia Santo Agostinho, aonde está o bispo está a igreja. Então os bispos estão reunidos na Assembleia, em Aparecida, e eles estão pensando nos leigos, querem pensar nesse trabalho pastoral dos leigos, quer pensar justamente como fazer uma igreja acontecer, uma igreja que não seja apenas um nominalismo, como eu dizia, mas uma igreja que tem uma essência, uma igreja que é portadora da salvação. A missão da igreja é salus animarum, palavra latina que significa salvação da alma, salvação das almas. Então a nossa missão é pregar a salvação, é pregar a alegria, é pregar a restauração do ser em Cristo, para que ele não fique ensimesmado, encapsulado, fechado em si mesmo, mas uma pessoa mais aberta, mais alegre. Então por isso que nós estamos aqui. Então eu vou fazendo o apelo. E não esqueça de ouvir sempre a palavra, de meditar sempre a palavra. Isso é fundamental. Sem a palavra, nós ficamos órfãos. A palavra é uma carta de amor, eu devo lê-la todos os dias, mas com discernimento, na ação do Espírito. E por falar em palavra, vamos ver e ouvir um trecho da palavra que com certeza vai nos ajudar ainda a dar mais margem à reflexão desse programa que nós estamos fazendo juntos. Vamos lá. Naquele tempo, um homem se aproximou de Jesus e de joelhos diante dele, perguntou: Meu bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Por que me chama de bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos? Não mate. Não cometa adultério. Não furtes. Não levante falso testemunho. Não cometa fraude. Honra pai e mãe. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha mocidade. Jesus olhou para ele com amor e lhe disse: Só uma coisa lhe falta. Se você quer mesmo ser perfeito, vai. Vende todos os teus bens,
dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso. Filhinhos, eu digo a vocês, como é difícil a um homem que coloca sua esperança nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil um caminho passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, Senhor, então quem poderá se salvar? Aos homens, isto é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Nós largamos tudo para te seguir. Em verdade, eu digo a vocês, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, filhos, pai e mãe, por causa de mim e do Evangelho, e não receba, ainda neste século, 100 vezes mais, casa, irmãos e irmãs, filhos, terras, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Sim, esta é a palavra que salva e que dá um novo conteúdo. Ver, ouvir um trabalho da nossa querida Rede Século XXI. Que bom poder ter esse trabalho e poder visualizar e poder ouvir essa palavra rica, essa palavra que provoca uma transformação no nosso interior. Quando nós acabamos de ouvir, muita gente podia dizer, eu não sou rico, graças a Deus, mas não é isso. Não é só riqueza de dinheiro. Jesus não está falando somente daquilo que você tem, mas é onde você coloca seu coração. Porque aonde está a tua riqueza, aí está teu coração. E você pode ser rico de orgulho, você pode ser rico de formações reativas, você pode ser rico de ser bonzinho. Então, é uma coisa bastante complicada, nós não podemos ficar simplesmente no nominalismo, como eu dizia agora aqui. Nominalismo dá nome, nós precisamos nos aprofundar. Existe um pensador chamado Gadamer, eu gosto muito dele, ele é um bom filósofo, e ele fala de uma hermenêutica. Hermenêutica é você fazer uma reflexão do texto, mas não repetir aquilo que já está escrito. Mas o que o texto me sugere? O que ele me propõe? Não é também colocar na boca de Jesus aquilo que ele não falou, não, mas é pensar aquilo que ele gostaria de dizer. E com certeza ele gostaria de dizer para todos nós, confiar plenamente naquilo que ele inaugurou aqui em nosso meio, que é o seu reino. Buscai o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Então você que deixou o pai, você que deixou mãe, você que deixou irmão, você que deixou irmã, você que deixou tudo, é um período temporário, você deixa, mas quando você volta amando. Você não volta com um jogo de interesse, você volta com um cêntuplo, você volta transformado. E quando eu falo isso, não é sair daqui para um lugar, não, é
você estar aqui, mas interiorizar a riqueza da palavra. E essa palavra vai sugerindo novas atitudes na nossa existência, porque, torna a dizer, essa palavra é de salvação. Ela não veio para condenar, ele não quis condenar o rapaz, mas esse rapaz pensou com toda certeza. Esse jovem rico, ali pode ser que não só a riqueza, porque ele era alguém que vivia os 10 mandamentos, como nós acabávamos de ouvir. Os 10 mandamentos é de uma riqueza ímpar. Uma vez em sala de aula eu vi um professor de antropologia falar que o decálogo era uma hipocrisia. Na mesma hora eu me levantei e falei, mas você, sendo um antropólogo, falar que o decálogo é uma hipocrisia, quando tem uma história de milhares de anos, de centenas de anos, de um povo que fez uma experiência de um Deus que foi se revelando, de um Deus que foi compilando o respeito, amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, amar o próximo, não cometer adultério, não mentir, não roubar e assim por diante, expressões belíssimas. Se todos nós fôssemos ricos dessa palavra, com toda certeza nós seríamos muito mais livres. Mas é que infelizmente nós pensamos no dinheiro somente. Talvez o dinheiro possa nos atrapalhar. Victor Hugo, que é um dos grandes pensadores da França, ele dizia, num dos seus poemas belíssimos, olha, meu amigo, eu desejo que você tenha muito dinheiro mesmo, mas que você coloque o dinheiro na tua frente e veja quem é que manda em quem. Porque se o dinheiro manda em você, coitado, meu irmão, você não está entendendo a dimensão da existência. Você está rico de situações pelas quais você pensa que vai levar a vida tão passageira, nós não sabemos nem quem somos. Como está lá o enigma da esfinge, lá em Delfos, conhece-te a ti mesmo. Se eu não sei nem quem eu sou, eu vou querer ser bonzinho. E quando eu sou bonzinho, eu posso me perder nessa situação, porque não estou sendo fiel, honesto, verdadeiro. Por isso que eu estava falando na meditação anterior, dizendo, olha, como é importante você ter a transubstancialização dentro de você, esse milagre para provocar um milagre em você. Você está em estado de ação de graças, meu irmão. Jesus deu a vida por você, a vida é muito mais do que o problema que você está passando e enfrentando, muito mais. Só que enxergamos de maneira limitada o pensamento disfuncional, como eu dizia há pouco. E isso não vai ajudar em nada, a não ser nós nos perdemos. Quem sabe o que quer, consegue decifrar o que encontra no caminho. Mas quando eu não sei para onde eu vou, quando eu não sei o que eu quero, aquilo que eu encontro me deixa totalmente atordoado, eu não sei o que fazer com os problemas da minha vida. É sinal que eu não entendi ainda que eu nasci para ser uma solução e não um problema. Tem gente que nasceu para ser solução e tem gente que nasceu para ser problema. Não sei como que você se postura, não sei. Mas eu penso que vale a pena, já que a gente está falando nesse programa, você pode ser feliz. E a felicidade não significa ausência de dificuldades, muito pelo contrário, as dificuldades é que me fazem buscar os momentos em que eu posso me libertar. Então, vamos pensando, vamos refletindo e eu gostaria, lógico, de estar com você nesse momento de reflexão para que você possa colocar as suas dúvidas, sei lá, alguma coisa que está pairando aí na sua cabeça, alguma coisa que talvez está deixando você um pouquinho fora da zona de conforto. De vez em quando é interessante a gente tirar a pessoa da zona de conforto, eu acho muito bom isso. Porque quando a gente está, é que nem esse jovem estava na zona de conforto. Eu cumpro os mandamentos, mas tenho meu dinheiro e tal, né? Então, mas não é só essa riqueza, torno a dizer a vocês. Então, vamos sair da zona de conforto e vamos nos lançar no empreendimento maior da vida, porque a vida tem que ser dinâmica. O Senhor me dá todas as dimensões de uma nova história, me dá o amor principalmente, para que se eu colocar amor em cada atitude que eu faça, eu serei com toda certeza vitorioso. Nós vamos ter que chamar mais um intervalo, nós vamos continuar refletindo, já chegaram várias intenções, depois eu quero lê-las, pelo menos o nome de vocês, o local, e vou colocar os pés da Sagrada Família e depois vamos viver o momento de oração. Então você pode ainda mandar os seus pedidos, só ligar 0 operadora 19 3871 9620 e aí você não só coloca talvez o seu pedido, mas também a sua dúvida. E aí nós vamos
conversar, que para mim será um prazer. Voltamos logo em seguida.